Seja muito bem-vindo ao canal. Nossa aula de hoje é a nossa aula 35, onde nós veremos tudo sobre a parte introdutória de funções, os seus tipos e ver muita coisa legal. Tá preparado? Vamos definir função. Dado dois conjuntos A e B não vazios, uma relação f de A em B é função de A, chamado de domínio, em B, que é chamado de contradomínio, se, e somente se, para todo elemento x pertencente ao domínio se associe um único elemento y pertencente a B, que é o contradomínio, tal que esse par xy pertence à função. E eu escrevo que f é uma função de A em B. Observe, A é a seta de partida, que é o domínio, e B é a seta de chegada, que é o contradomínio. Existe uma lei para relacionar esses números que estão aqui, ó, porque para todo elemento de A, observe que existe um único elemento em B, caracterizando a função. Então, 1 em 4. Por quê? Porque existe uma lei que está sendo dada aqui, que é y igual a x mais 3. Observe essa lei aí embaixo. Ó. Quando x é 1, y é 4. Então, 1 mais 3, 4. Né? Quando x é 2, y é 5. Porque 2 mais 3, 5. Quando x é 3, y é 6. Porque 3 mais 3, 6. Agora, preste muita atenção a esse detalhe agora. Os elementos do contradomínio que estão relacionados por seta com os elementos de A formarão o que a gente chama de conjunto imagem. Então, gente, vai participar do conjunto imagem somente aqueles elementos que recebem flechas do domínio. Pode ser que algum elemento fique sobrando. Então, o conjunto imagem ele está contido dentro do contradomínio. Entendi, Carlos? Interessante. Vamos ver alguns exemplos de quando eu tenho uma função e quando eu não tenho função. Esse primeiro caso, por que é uma função? Para todo elemento de A, existe um único elemento em B. Pode se repetir, não tem problema, tá? Então, quando x é menos 2, y deu 4. Quando x é 2, y também deu 4. Quando x é 0, y é 0. Então, o exemplo gráfico aqui, ó, que isso é uma função, quando x é 0, é 0. Quando x é menos 2, é 4. Quando x é 2, é 4. Agora, gente, preste atenção. Aqui, de um elemento do domínio está saindo duas setas. Não pode, porque a definição de função para todo elemento do domínio tem que existir um único elemento em y. E desse elemento do domínio está sendo dois elementos em y. Não pode. Representação gráfica desse exemplo que não é função. Quando x é 4, deu 2. Quando x é 4, deu menos 2. Não pode. Ó. Um elemento de x está tendo dois elementos em y. Não é função. E 0 e 0. Perfeito? Entendi, Carlos. Carlos, mas como é que na prática eu determino o domínio de uma função? O domínio de uma função, gente, corresponde aos valores de x para que ela exista. Então, nesse primeiro caso, qual é a condição para isso aqui existir? É que o x seja diferente de zero. Então, o domínio x pertencente aos reais, tal que x seja diferente de zero. Próximo caso, qual é a condição para isso existir? Que isso aqui seja diferente de zero. X menos 2 diferente de zero, ou seja, x diferente de 2. Muito bem, Carlos. Então, x pertencente aos reais, tal que x seja diferente de 2. Próximo caso, não existe raiz quadrada de número negativo, então é necessário que isso aqui seja maior ou igual a zero. Passa menos 3 para lá, x é maior ou igual a 3. Condição para isso aqui existir, não pode ter divisão por zero, então é necessário que x menos 3 seja maior que zero. Passa menos 3 para o outro lado, x é maior que 3. Então, no caso de cima, x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 3, e no caso de baixo, x maior que 3. Entendi, Carlos. Às vezes, gente, eu preciso representar o domínio através de intervalos. Então, nesse primeiro exemplo aqui, vamos dizer que o domínio de uma certa função foi essas partes vermelhas aqui. Então, a primeira solução estaria entre 2 e 3 e a outra estaria maior ou igual a 4. Então, como é que eu represento isso? Matematicamente, x pertencente aos reais está ok. Ó, entre 2 e 3 eu escrevo menor, menor, ó, 2 menor que x, que é menor que 3. Ou seja, a solução aqui estaria entre 2 e 3, o x está no meio, menor, menor. Ou o x é maior ou igual a 4. Só que uma outra maneira de representar essa solução é através dos intervalos. Acompanhem comigo. Os símbolos parênteses ou chavezinhas de costa para o número significaria dizer que o número não faz parte da solução, bolinha aberta. E quando eu tenho uma chave de frente para o número, aí ele faz parte da solução. Então, uma outra maneira de mostrar essa solução seria o quê? Ó? Chaves de costas para 2 e 3, mostrando que ele não faz parte da solução, unido, né, porque está lá do outro lado, com 4, bolinha
parênteses fechado para ele, porque a bola está fechada, até mais infinito que não tem fim. Observe que essa primeira parte, ao invés de colocar o colchete de costas, eu poderia colocar um parênteses. Então, colocar parênteses ou colchete de costas quer dizer que não faz parte da solução. Perfeito? Entendi, Carlos. Carlos, fala um pouquinho agora de uma parte que a maioria dos alunos tem muita dificuldade. E você vai me prometer ensinar de um jeito bem facinho, tá certo? Vou lhe ensinar de um jeito bem fácil mesmo. O que é uma função injetora? Cada homem tem sua mulher e não existe chifre. Todos os homens do conjunto domínio têm uma mulher em Y. 2 com 7, 1 com 6, 0 com 5. Por exemplo, seria a lei de formação Y igual a x mais 5. Quando x é 2, y é 7. Porque 2 mais 5, 7. Por aí vai. Cara, pode sobrar no contradomínio? Pode. Mas não se preocupe com isso não. Apenas lembre, para a função ser injetora, todo homem tem sua mulher e não tem chifre. Ou seja, as mulheres são correspondentes a cada homem. Tá bom? E para você identificar uma função injetora graficamente, gente, toda reta horizontal no domínio, que é os reais positivos, corta em apenas um ponto gráfico ou não corta em nenhum ponto, tá? Isso aí caracterizava uma função injetora, ok? A função sobrejetora é só você observar que todas as mulheres vão ter o seu companheiro domínio. Não sobra mulher na função sobrejetora, ou seja, o contradomínio é totalmente usado pelo conjunto imagem. Então, para ser sobrejetora, gente, não pode sobrar ninguém no conjunto de chegada. Observe, 0 está para 0, 2 está para 4 e menos 2 está para 4. Observe que ela não é injetora porque, ó, tem dois homens com a mesma mulher, tá certo? Aí ela não é injetora, mas é sobrejetora, que é o que importa. Então, o segredo para você de resolver questões é sempre olhar primeiro se é sobrejetora. Se todos os elementos do contradomínio forem utilizados, a imagem corresponde ao contradomínio. Aí, necessariamente, era sobrejetora, tá? E para você identificar uma função sobrejetora graficamente, ó, toda a reta horizontal que está no domínio, que são os reais, cortem pelo menos um ponto os elementos do contradomínio. Observe que o contradomínio aqui eu botei os reais positivos. Por isso que só tem reta acima do x, tá bom? Ela vai cortar necessariamente em pelo menos um ponto, ok? E a bijetora é a função socialmente perfeita. Não sobra mulher nenhuma e cada homem tem sua mulher, tem chifre. Ninguém fica para titia, tá bom? Função bijetora é ao mesmo tempo injetora, cada homem com sua mulher, e sobrejetora, porque o contradomínio é a própria imagem, tá bom? Graficamente, toda a reta horizontal do domínio, que neste caso é os reais positivos, cortem apenas um ponto a reta. Entendi, cara. Observe que pode ser que não seja nem injetora, nem sobrejetora, nem bijetora. Então, por que que isso aqui não é nem injetora, nem bijetora, nem sobrejetora? Sempre comece pela sobrejetora. Não é sobrejetora porque sobrou alguém. Aí não pode ser sobrejetora. E também não é injetora porque tem dois homens com a mesma mulher. Não pode. Então, essa não é sobrejetora porque sobrou alguém lá no contradomínio. Não é injetora porque tem dois homens com a mesma mulher. E, consequentemente, se não é injetora nem sobrejetora, jamais poderá ser bijetora, ok? Na prática, gosto muito de cair as questões contextualizadas. Então, eu quero que você faça comigo esse excepcional exemplo. Se possível, pegue aí papel e caneta, pause o vídeo e represente esses conjuntos para mim. Seja A um conjunto que tem 25 elementos, que são os 25 alunos da segunda série do ensino médio de um colégio de sucesso. E B, que é o contradomínio, é o conjunto dos números naturais de 0 a 20. Observe que ele tem 21 elementos, porque vai de 0 até 20, né? Seja a função de A e B, a função que associa a cada um dos 25 alunos do conjunto A o número de faltas que cada um deles terão nas 20 primeiras aulas do ano. Podemos afirmar que a função é necessariamente injetora, necessariamente sobrejetora, necessariamente bijetora, pode ser injetora ou pode ser sobrejetora. Então, de novo, o conjunto A tem 25 elementos, que são os 25 alunos. O conjunto B, que é o conjunto dos números naturais de 0 a 20, tem 21 elementos, tá bom? Então, vamos lá. Como o conjunto A tem 25 alunos, ele tem mais elementos que o conjunto B, porque ele só tem números naturais de 0 a 20 e tem 21 elementos.
Então, necessariamente, a função não pode ser injetora. Por quê? Porque para cada aluno seria necessário um número diferente de faltas. Então, eu não tenho 25 elementos no conjunto B que justifique que cada um dos 25 alunos chegasse em B. Então, não pode ser injetora por causa disso. E se não é injetora, já não pode ser bijetora, né? Porque bijetora tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Mas eu faço a pergunta a você. Será que poderia ser sobrejetora? Vamos discutir no segundo parágrafo. A função ela não é necessariamente sobrejetora. Sabe por quê? Porque para isso ocorrer, o conjunto imagem, que é o número de faltas de cada aluno, deve apresentar necessariamente todos os alunos com faltas que vão de 0 a 20 faltas. Ou seja, a imagem corresponderia ao próprio conjunto B, que é o contradomínio. Mas pode ocorrer isso. É raro, mas pode. Deixa eu tentar explicar melhor. Então, por exemplo, se o aluno Ana e a aluna Bia, a aluna Ana e a aluna Bia têm 3 faltas, então você já está vendo que esses 2 alunos já garantiria que não poderia ser injetora. Para ser sobrejetora, eu teria que ter 21 faltas registradas. Ou seja, o aluno A 0, o aluno B 1, o aluno C 2. É possível que eu consiga ter de 0 a 20 faltas, porque tem 25 alunos. É possível. Então pode ser que eu use todo o contradomínio. Mas eu não posso dizer que é necessariamente sobrejetora, porque pode ser que 5 faltas, por exemplo, nenhum aluno tenha 5 faltas. Mas pode ser sobrejetora. Percebeu a sutileza? Então, letra E, a resposta correta da questão. Né? Letra E, pode ser sobrejetora. Muito bem, Carlos. Fala um pouquinho agora, Carlos, sobre a função crescente e decrescente. Quando é que a função é crescente? Quando você aumenta o x, aumenta o y. Ou seja, para qualquer x2 maior que x1, eu terei um y, ou seja, fx2 maior que fx1. Se isso acontecer, ó, se x2 for maior que x1, fx2 é maior que fx1. E ela é decrescente quando, para qualquer x2 maior que x1, o f de x2 é menor. Ou seja, quando eu aumento o x de x1 para x2, o y diminui. Né, Carlos? Carlos, função constante. Quando os valores de x, que neste caso é representado... Então você está vendo, gente, que à medida que o tempo vai passando, os valores de x, os valores de y são sempre os mesmos. E os valores de y estão representados aí pela velocidade. Então a função é constante. Uma reta horizontal em relação ao eixo x. Carlos, vamos falar um pouquinho sobre simetria. A simetria é definindo que tudo aquilo que pode ser dividido em partes, que ambas essas partes podem coincidir quando sobrepostas. Essa sobreposição dá aquela beleza visual. Então, deixa eu mostrar para vocês alguns exemplos aqui. Ó. Existe uma simetria que eu consigo pegar essa figura e colocar sobreposta a outra. Essa aqui também, ó, eu consigo fechar aqui, né? Assim como essa e como essa. Perfeito? Existe a simetria em relação aos eixos x, ao eixo y e em relação à origem. Existem outras que a gente vai discutir. Então vamos começar. Carlos, quando é que eu tenho uma simetria em relação, por exemplo, ao eixo y? É quando, gente, o valor de x troca o sinal e o valor de y permanece o mesmo. Ou seja, eu tenho um par x0 e y0 e aqui eu vou trocar o valor de x para menos x0 e y0. Ou seja, o azul e o rosa, ó, funcionam como um espelho aqui. Eles são simétricos em relação ao eixo y. A simetria em relação ao eixo x, gente, ocorre quando eu troco o sinal do y. Ó, x0 continua o mesmo e y0 vai para menos y0. Então é como se fosse um espelho aqui, o que está em cima eu consigo rebater para baixo. E uma simetria muito legal é em relação à origem. Você pode reconhecer facilmente que é trocando os sinais de x0 e y0. Ó, aqui eu tenho x0 e y0, por exemplo, 2 e 3. A simetria em relação à origem ficaria menos 2 e menos 3. Percebeu? Ah, Carlos, interessante. Ó, casos de simetria em relação ao eixo x. Ó, concavidade para cima, concavidade para baixo. Concavidade para baixo aqui, quando eu fiz a simetria, ficou para cima. Simetria em relação ao eixo y. Olha só, o lado direito e o lado esquerdo. É como se fosse um espelho, ó, V de vitória, né? E aqui, ó, essa concavidade para baixo do lado direito e essa para cá do lado esquerdo. Simetria em relação à origem. Olha que legal. Lembre de trocar os sinais, ó. Se eu tiver 0,55, seria menos 0,5 e menos 5. E olha só, concavidade para cima aqui e no outro quadrante, concavidade para baixo. Simetria em relação à origem. Uma simetria que é muito interessante daqui a pouco na função inversa é a simetria em relação à reta y igual a x. A reta y igual a x, gente, ela passa pelo zero
pegando no primeiro e terceiro quadrante. Ela passa assim, ó. Então, f e f de menos 1, já estou adiantando que é a função inversa, elas são simétricas em relação a y igual a x. E olha que legal essa agora, ó. Uma função fx está com a concavidade para cima aqui, e você faz a simetria em relação à reta y igual a x, ó, fica um bucho para cima e descendo para cá. Legal, Carlos. Carlos, a função par tem simetria em relação a algum eixo? Tem. Em relação ao eixo y, ao eixo vertical. Acompanhe comigo. Uma função é denominada par quando f de x é igual a f de menos x, para todo x pertencente ao domínio de f. Exemplo, f de x igual a x ao quadrado. Vamos fazer o f de 2. F de 2 vai ser 2 ao quadrado, 4. Então, quando x é 2, y é 4. F de menos 2, menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 dá 4. Percebeu? O valor de y permaneceu o mesmo e o valor de x foi trocado. Essa igualdade entre f de x e o f de menos x caracteriza a função par. Simetria em relação ao eixo y. Função ímpar tem simetria? Tem, em relação à origem. Olha que legal, Carlos. Uma função é denominada ímpar quando o f de x é igual a menos f de menos x, para todo x pertencente ao domínio. Vamos explicar. Por exemplo, f de x é 1 sobre x. Quando x é 1, 1 sobre 1, 1. Quando x é menos 1, ó, 1 sobre menos 1, menos 1. Então, percebeu que houve uma troca do x e do y? Quando x é 1, y foi 1, aí trocou o sinal. Quando x é menos 1, y é menos 1. Toda vida que há uma troca de sinal, tanto do x como do y, eu tenho simetria em relação à origem. E isso acontece na função ímpar, porque o f de x dela é igual a menos f de menos x. Muito bem. Função inversa. Uma função bijetora. Lembra que a função bijetora? Cada um com sua mulher, ninguém sobra. Função de a e b é inversível e sua inversa é a função b em a, se e somente se, para todo x e y pertencente à função, se eu trocar o x pelo y, ele vai pertencer à inversa. Então, preste atenção. A foi para b e b foi para a. Por isso tem que ser bijetora, né? Para que o contradomínio de b seja o domínio quando você faz a função inversa. Ó, a está para b e b está para a. Então, ela tem que ser bijetora porque todo elemento de b aqui vai funcionar como domínio na volta. E para ter domínio, todos têm que ser utilizados, né? Beleza, Carlos. Qual é a regrinha para determinar a função inversa de uma função? A regrinha é a seguinte. Primeiro eu troco o y por x e vice-versa. Depois eu isolo o y. Aí eu já tenho a função inversa. E é sempre necessário, viu, gente, observar o domínio da função inversa. Então, vamos mostrar agora um exercício sobre isso. Seja a função f de x, que é o y igual a 2 sobre x menos 1, que está definida para o domínio x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 1. É verdade, porque x menos 1 tem que ser diferente de 0. E se for diferente de 0, passa o menos 1 para lá, x tem que ser diferente de 1. Ele quer que você ache sua inversa. Então, como é que a gente faz? Primeiro, eu troco o y por x e vice-versa. Então, no lugar de y, eu boto x, no lugar de x, eu boto y. Então, vai ficar o quê? X igual a 2, que multiplica y menos 1, né? Troquei y por x e x por y. E agora eu vou o quê, gente? Isolar o y. O que é que eu fiz? Ó, passei y menos 1 multiplicando x, ficou 2. Distributiva, x vezes y, xy. X vezes menos 1, menos x. E agora eu vou passar menos x para o outro lado. X vezes y é igual a x mais 2. Para isolar o y, né, o x vai passar dividindo. Então, eis a função inversa. Y igual a x mais 2 sobre x, que a gente representa por f de menos 1 de x, é x mais 2 sobre x. Qual é o domínio dela, hein, Carlos? X diferente de 0. Percebeu a regrinha para achar a inversa? Muito legal. E graficamente, você já sabe, né, gente? Seja uma função f de x e sua inversa, elas sempre serão simétricas em relação à reta y igual a x, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Bissetriz, você sabe, é aquilo que divide 45 e 45 graus. Um ângulo de 90 graus. Nunca esqueça disso, tá, gente? Uma função inversa, ela com a sua inversa, são simétricas em relação à reta y igual a x. Função composta, mais uma coisa interessante nesse estudo de introdução a funções. Seja uma função de a e b, f, e uma função g de b e c. Considere uma função h de a e c, que fornece os mesmos resultados que as funções f e g aplicadas em sequência. Ou seja, que relaciona cada elemento de a com o correspondente em c. Então, para simplificar,
Se do conjunto A eu cheguei do B e do B eu cheguei em C, eu poderia ir direto de A até C se eu usasse a composta de f de x e g de x. Eu pego a g da f de x, ou seja, na segunda função eu substituo x pela primeira função. O h de x, que é a função composta, é g da f de x. A função h, sendo denominada assim função composta, é representada dessa forma aí. E um detalhe interessante é que a composta g da f de x ou g de composta de f somente será definida quando o contradomínio de f é igual ao domínio da função g. Vamos ao exemplo para mostrar isso que eu falei agora. Seja os conjuntos A, menos 1, 0, 1 e 2, conjunto B, 0, 1, 2, 3 e 4, e o conjunto C, 1, 3, 5, 7 e 9. E sejam as funções de A em B, definida por f de x igual a x ao quadrado, de B em C, definida por g de x igual a 2x mais 1. Ele quer que você ache a composta, ou seja, g da f de x. Para obtermos g da f de x, basta substituirmos em g de x, x por f de x. Parou. Inicialmente, eu tenho que entender o que é que a função g faz com que se coloque dentro do parênteses. A função g de x, ela pega o x, multiplica por 2 e soma 1. Para achar a composta, eu vou pegar esse x e substituir pela primeira função. Então, no lugar de x, eu boto f de x. Então, de novo, o que é que o g faz com x? Multiplica por 2 e soma 1. O que é que o g vai fazer com o f de x? Vai multiplicar por 2 e somar 1. Né? Então, quem é o f de x? X ao quadrado. Então, g da f de x, que é a composta, é 2 que multiplica x ao quadrado mais 1. E vamos à representação disso tudo aí para mostrar o que é a função composta. Qual a ideia da função composta? Lembre que se eu aplicasse em sequência a função f de x a em b e b em c, daria o mesmo resultado se eu aplicasse diretamente a no terceiro conjunto, que é c. Vamos mostrar isso. F de x igual a x ao quadrado. Acompanhe comigo a evolução dos conjuntos agora. Carlos, legal aí, ó. Quando x é 0, o y deu 0. Ó. 0 ao quadrado, 0. Quando x é menos 1 ao quadrado deu 1. Quando x é 1, 1 ao quadrado deu 1. Quando x é 2, 2 ao quadrado, 4. Muito bem. Vamos fazer a mesma coisa para o g de x agora? Quando x é 0, 2 vezes 0 mais 1 deu 1. Quando x é 1, 2 vezes 1, 2 mais 1 deu 3. Quando x é 2, 2 vezes 2, 4 mais 1 deu 5. Quando x é 3, 2 vezes 3 mais 1, 7. Quando x é 4, 2 vezes 4 mais 1, 9. Observe que esses resultados 1, 3, 5, 7 e 9, que foram obtidos em sequência de A e B em C, eu poderia obter diretamente esses resultados se eu fizesse A em C. E aí eu vou deixar para você verificar que obteve esses resultados aqui. Vamos ver uma questão contextualizada de função composta? Em uma pesquisa sobre a dengue, verificou-se que a quantidade de mosquitos M varia com a precipitação pluviométrica em milímetros de acordo com a função M igual a 20 vezes P mais 1. E a quantidade de pessoas infectadas I depende do número de mosquitos de acordo com a função I igual a M ao quadrado mais 2M. Ele quer que você encontre uma terceira função H que relaciona o número de pessoas infectadas em função da precipitação pluviométrica. É possível fazer isso. Por quê? Porque quanto maior a precipitação pluviométrica, mais mosquito eu vou ter. E quanto mais mosquito eu tenho, mais pessoas infectadas eu tenho. Então eu posso fazer a relação direta de pessoas infectadas com a precipitação pluviométrica. Tá bom? Muito bem, Carlos. Então a função F é número de mosquitos é 2 vezes a precipitação pluviométrica mais 1. E número de pessoas infectadas é mosquitos ao quadrado mais 2 vezes M. Então vamos lá. Se eu substituir 1 em 2, porque se na função g eu tenho m, eu posso colocar 2p mais 1 no lugar. Vamos fazer isso. Ó. H da g da f de x. Eu estou substituindo a f de x em g. Eu estou fazendo a composta, tá? 2p mais 1 ao quadrado mais 2 vezes 2p mais 1. Vamos desenvolver isso aqui. Já vi na aula de fatoração e produtos notáveis. 2p ao quadrado fica 4p ao quadrado. Mais 2 vezes primeiro vezes o segundo, 4p. Mais quadrado do segundo, que é 1. Distributiva, 2 vezes 2p dá 4p, 2 vezes 1 dá 2. Vamos só agrupar isso aqui, vai ficar 4p ao quadrado, 4p com 4p, 8p, e 1 mais 2, 3. Achei o número de pessoas infectadas em função da precipitação pluviométrica. Então, um exemplo aí.
Para P igual a 10 milímetros, ou seja, choveu 10 milímetros, eu posso achar o número de pessoas infectadas. Substitua, ó, tá? 4 vezes 10 ao quadrado mais 8 vezes 10 mais 3. Se eu fizer isso aqui diretamente, daria 483. Mas observe que eu poderia fazer por partes. Eu poderia substituir 10 milímetros na primeira para achar o número de mosquitos, ó. 2 vezes 10, 20 mais 1, 21 mosquitos. E depois, com o número de mosquitos, que é o M, substituir na G para achar o número de pessoas infectadas. 21 ao quadrado mais 2 vezes 21, dando o mesmo resultado. Então, a função composta pessoas infectadas em função da precipitação levou aos mesmos resultados se primeiro eu tivesse achado o número de mosquitos para a precipitação de 10 milímetros e o número de pessoas infectadas em relação ao número de mosquitos, que foi 21. Tá? Então, graficamente, seria isso. A primeira função leva de 10 para 21, o número de mosquitos depende da precipitação, e a função g de x leva o número de pessoas infectadas a partir do número de mosquitos. Ou poderia ir direto, ó, que é a função H, número de pessoas infectadas para precipitação pluviométrica. Dengue não é brincadeira, é uma doença grave e pode matar. Se cuida, tá? Muito bem, Carlos. Depois desses 26 minutos de teoria, chegamos agora à hora dos exercícios. Vamos anotar tudo, muito legal agora. A nossa primeira questão vem lá de São Paulo, da FAAP. Durante o mês, o número Y de unidades produzidas de um determinado bem é função do número X de funcionários empregados de acordo com a lei Y é igual a 50, que multiplica a raiz de X. Ou seja, o número de unidades é 50 vezes a raiz quadrada do número de funcionários. Sabendo que 121 funcionários estão empregados, o acréscimo de produção com a admissão de 48 novos funcionários é. Então, preste atenção. Primeiramente, você vai achar quantas unidades serão produzidas com 121 funcionários. E depois, você vai somar esses 121, 48 funcionários e encontrar o novo número de unidades produzidas, tá? E fazer a diferença. Vamos fazer isso comigo? Vamos lá, Carlos. Considera a função y igual a 50 raiz de x. Para x igual a 121 funcionários, substitui 50 vezes raiz de 121. Raiz de 121 é 11. 550 unidades, 50 vezes 11. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou somar os 121 funcionários, 48 que foram admitidos. Vai ficar 169. Então, o novo resultado vai ser 50 vezes a raiz da nova quantidade de funcionários, que é 169. Raiz de 169 é 13. 50 vezes 3, 650. Então, me diga, se com 121 funcionários eu tinha 550 unidades e com 169 funcionários eu tenho 650, de quanto aumentou a produção? 100 unidades, 550 para 650, portanto, letra C. Gostei, Carlos, dessa primeira questão. Segunda questão, uma belíssima questão da UFRN. Acompanhe comigo, linda. Ao pesquisar preços para a compra de uniformes, duas empresas, E1 e E2, encontraram como melhor proposta uma que estabelecia o preço de venda de cada unidade pela função P igual a 120 menos N sobre 20, onde N é o número de uniformes comprados. Então, veja que o preço de venda depende do número de uniformes comprados. Com o valor por uniforme se tornando constante a partir de 500. Então, a partir de 500, essa fórmula não vale mais. Se a empresa E1 comprou 400 uniformes e a 2 600, na planilha de gastos deverá constar que cada uma pagou pelos uniformes respectivamente. Tá aí as alternativas, vamos fazer a questão bem devagar. Inicialmente, gente, você viu que a função é válida para 0 a 500. Então, na primeira parte, para 400 uniformes, eu posso usar a fórmula, porque de 0 a 500, 400 se encontra nesse intervalo. Então, vamos substituir N por 400 na fórmula, 120 menos 400 sobre 20. Primeira divisão, 400 por 20 é 20. Então, cada uniforme sai por R$100. Mas quantos eu comprei? 400. Então, o valor total para 400 uniformes é 40 mil. A segunda parte da questão é muito perigosa, tá? Por que é perigosa? Porque para qualquer valor de N maior que 500, segundo o enunciado, o preço de venda de cada unidade é igual para N igual a 500. Então, quando chega em 500 unidades, eu acho aquele valor e é o mesmo para 550, 600, 650, 700. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar o valor para 500 unidades, que é o mesmo para 600, 700, 800. Então, não importa, gente. Qualquer valor maior que 500 fica o mesmo preço para 500. Então, 600 uniformes
É o mesmo valor para 500 uniformes. Então, 120 menos 500 sobre 20. 500 sobre 20 é 25. Então, cada uniforme sai a R$ 95. Entenda. 500 uniformes é 95. 501, 502, 600, 700, 800 mil também é 95. Então, apesar de ser 600 uniformes, na fórmula eu vou substituir para 500, que a partir desse valor é o mesmo. O detalhe é que, sendo cada um R$ 95, o valor gasto para comprar 600 é 600 vezes 95. Porque 95 é o preço para a partir de 500, não importa a quantidade. 600 vezes 95, 57 mil. Então, na primeira opção é 40.400 uniformes e 57.600 uniformes, letra C. Belíssima questão da UFRN. Terceira questão, igualmente interessante, nós vamos agora lá para Goiás. Observe que as questões trabalham também com raciocínio. Um grande abraço para Antônio e para Sol lá em Belém do Pará e o nosso amigo Alisson lá do IFRN também participando, assim como João Wilker lá em Lages. Vamos então à nossa terceira questão. Para uma certa espécie de gliro, o número n, que representa os cricrilados por minutos, depende da temperatura ambiente. Uma boa aproximação para essa relação é dada pela lei de Dobor, expressa na fórmula que o número de cricrilados é 7 vezes a temperatura ambiente menos 30, com essa temperatura em graus Celsius. Um desses grilos fez sua morada no quarto de um vestibulando às vésperas de suas provas. Com o intuito de diminuir o incômodo causado pelo barulho do inseto, o vestibulando ligou o condicionador de ar, baixando a temperatura do quarto para 15 graus Celsius, o que reduziu pela metade o número de cricrilados por minuto. Assim, a temperatura em graus Celsius no momento em que o condicionador de ar foi ligado era, observe com muita atenção o enunciado da questão. Vamos à solução. De acordo com a expressão, eu posso encontrar o número de cricrilados para a temperatura que o estudante baixou lá, 15 graus Celsius. Quando eu substituir, n é igual a 7 vezes 15 menos 30, porque a temperatura em graus Celsius substitui aqui. 7 vezes 15 é 105, menos 30 é 75. Você viu o enunciado que ele falou? Este valor corresponde à metade do número de cricrilados por minuto, porque ele disse que diminuía a metade, lembra? Assim, para sabermos a temperatura do quarto quando o ar-condicionado foi ligado, basta fazer o dobro de n, 75. Porque se 75 é a metade, o número de cricrilados antes do ar ser ligado é o dobro, 150. Eu consigo achar a temperatura agora substituindo n por 150, né? Vamos fazer isso? Substituindo n por 150 para achar a temperatura antes de baixar, 150 é igual a 7t menos 30. Vamos passar o menos 30 para o outro lado. 150 mais 30 é igual a 7t. 180 é igual a 7t. Se a mula é igual ao jumento, jumento é igual a mula, t é igual a 180 por 7, aproximadamente 25,7 graus Celsius. Belíssima questão, letra D. Quarta questão vem agora da Unirio. Questão que envolve um pouco de física, né? Sob pressão constante, concluiu-se que o volume V em litros de um gás e a temperatura em graus Celsius estão relacionados por meio da equação V igual a V0 mais V0 sobre 273 vezes T, onde V0 denota o volume do gás a 0 graus Celsius. Assim, a expressão que define a temperatura como função do volume é... Galera, essa questão quer que simplesmente você escreva não o volume em função da temperatura, mas sim a temperatura em função do volume. Está aí as alternativas. Então, para fazer a questão, o que é que a gente vai fazer? A gente só vai isolar o T. Agora, cuidado com a matemática básica. Vamos lá. Passa o V0 para lá, V menos V0 é igual a V0 sobre 273 vezes T. 273 que está dividindo, passa multiplicando, V menos V0. E agora o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Esse V0 que está aqui, eu vou passar dividindo aqui o V menos V0 e isolar o T. Então, essa é a resposta. T igual a 273, que multiplica V menos V0 sobre V0. Letra E, confirmou aí. Questão interessante para você trabalhar, tá? Eu gosto muito, mas muito, dessa questão de Londrina. Uma questão realmente maravilhosa sobre funções. A mitose é uma divisão celular na qual uma célula duplica o seu conteúdo, dividindo-se em duas, ditas células filhas. Cada uma dessas células filhas se divide, dando origem a outras duas, totalizando 4 células filhas, e assim o processo continua se repetindo
sucessivamente. Assinale a alternativa que corresponde corretamente à função que representa o processo da mitose. Galera, a dificuldade talvez da questão seja entender o que significa os conjuntos relacionados aí às funções. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver qual a função. Será que a função é fx igual a x ao quadrado? Será que a função é fx igual a 2x? Será que a função é fx igual a 2 elevado a x? Será que a função é 2 elevado a x ou é 2x? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é observar se esse negócio de sair duplicando seria x ao quadrado, 2 elevado a x, ou 2 vezes x. Eu vou deixar para falar sobre o domínio e o contradomínio daqui a pouquinho, tá certo? Então, para determinar a função, gente, para chegarmos à lei de formação da função, devemos observar que o domínio da função vai corresponder ao número de divisões ocorridas no processo da mitose. Uma divisão, duas divisões, três divisões, a partir de uma única célula. Assim, o domínio da função vai corresponder aos números naturais sem o zero, ou seja, uma divisão, depois duas, depois três divisões, depois quatro divisões. Porque a partir do número de divisões, eu vou ter o número de células. Então, naturais sem o zero vai ser o meu domínio. Porque a gente tem que observar o seguinte, gente. Para montar a função, eu tenho que ver o seguinte. Para cada divisão, eu vou tendo um número de células. Então, para uma divisão, tenho tantas. Para duas, tenho tantas. Para três. Então, o meu domínio é os naturais sem os zeros. Necessariamente. Vamos observar com muito cuidado esse desenho aqui. Ó, eu vim aqui para baixo para que a gente possa entender, tá? Então vamos lá comigo, eu aqui embaixo, desci, você acompanhou comigo. Então vamos lá. Carro, tá aqui uma célula. Então para a primeira divisão de uma célula eu fico com quantas? Duas. Segunda divisão, eu fico com quantas bolinhas? Uma, duas, três, quatro. Terceira divisão, com quantas bolinhas eu fico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, primeira divisão, fico com 2 bolas. Segunda divisão, 4 células. Terceira divisão, 8 células. Entendi, Carlos. Beleza. E agora, Carlos, o que é que a gente vai fazer? Bom, então agora é neste momento que a gente precisa entender que função eu usaria agora. Vamos ver? Você concorda com o que está escrito aqui? Observe que sendo x o número de divisões, obteremos x igual a 1, 2, 3, que vai resultar em um número y de células, que é as bolinhas que você viu. 2 bolinhas, para a primeira divisão, 2 bolinhas. Para a segunda divisão, 4 bolinhas. Para a terceira divisão, 8 bolinhas. E assim sucessivamente. A lei de formação vai ser 2 elevado a x. Acho, professor, não entendi por quê. Pense um pouco. 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. 2 elevado a 3 dá 8. Pois é, gente. A função é y igual a 2 elevado a x. Evidentemente, a imagem da função está contida em qualquer contradomínio da função mitose. Então, o contradomínio não importa. Poderia ser naturais, inteiros, racionais ou reais. Não importa. Então, de acordo com o enunciado, a partir do domínio naturais sem o zero, eu poderia ter naturais sem os zeros em natural, em inteiro, em racional ou em real. F de x é igual a 2 elevado a x, letra C. A representação gráfica é bastante curiosa dessa função. Porque, primeiro, é o domínio que vai definir quais são as imagens possíveis. Então, a representação gráfica, acredite, não é um gráfico, são pontos. Sim, porque o domínio é números naturais sem o zero. Então, para x igual a 1, y é 2. Para x igual a 2, y é 4. Para x igual a 3, y é 8. Para x igual a 4, y é 16. O perigo dessa questão é que a representação gráfica dela não pode ser uma função. Aliás, não pode ser retas ou curvas, porque o domínio está restrito a números naturais. Que aí eu deixo para você pensar. Por que é que isso estaria errado? Porque o domínio da função não inclui números racionais, só inclui números naturais sem o zero. Tá aí, belíssima questão. Outra questão que a gente vai discutir na parte de geometria espacial é a questão 6. Uma caixa aberta deve ser construída a partir de uma folha retangular de metal,
com 10 centímetros por 20 centímetros. Então, pega uma folha aí que tem 10 centímetros por 20 centímetros. E eu vou retirar quadrados de lado X, dos cantos dessa folha. E vou dobrar conforme essa figurinha aí, né? Então, vou retirar aqui, ó, esses quadrados, né, de lado X por X. Vou retirar isso aqui, retirar esse. O domínio da função, ou seja, a condição para que exista a caixa, que representa o volume dessa caixa em relação à variável X, é. Tá aí, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, observe que ao retirarmos um quadrado de lado X dos cantos, ó, retirei os quadradinhos de lado X, teremos as seguintes dimensões. Então, vamos lá. Pega uma folha, se for possível você pegar uma folha aí na sua casa. Pega aí uma folha na sua casa. Recorte agora quadrados de lado X. Então, veja, quando você recortar, você vai dobrar essa aba para cá, a outra para cá, a de cima para cá e a de baixo para cima, né? Então, vai ficar uma caixa de altura X. Sim, porque se eu dobrei X aqui, dobrei X e dobrei X, ficou uma altura X. E o interessante é o comprimento, gente. O comprimento vai ser, eu tinha 20, tirei X daqui, ficou 20 menos 2X. Aqui eu tinha 10, tirando X daqui, porque eu dobrei, ficou 10 menos 2X. Então, a caixa tem comprimento 20 menos 2x, largura 10 menos 2x e altura x. Qual a condição para essa caixa existir? É que 20 menos 2x seja maior que zero, porque tem que ter uma dimensão. Isso me dá menos 2x maior que menos 20, passa para lá. E quando você multiplica por menos 1, gente, a desigualdade troca também. Então, vai ficar 2x menor que 20. Passo 2 dividindo, x menor que 10. Já botei um intervalozinho aqui, ó, bolinha aberta no 10, porque não pode ser 10 e para a esquerda. A outra condição para existir, 10 menos 2x maior que zero. Passa 10 para lá, menos 2x maior que menos 10, troca o sinal, 2x menor que 10, x menor que 5, segunda solução. E terceira solução, x tem que ser maior que zero, para a caixa existir, né? Fazendo a interseção dos três, quais são os valores comuns aos três intervalos? Entre 0 e 5. Então, o domínio vai ser entre 0 e 5. Por que aqui é parênteses? Porque é bolinha aberta. Ou colchete de costas. Portanto, letra E, 0 e 5. Cuidado que não é a D, porque a D 0 e 5 poderia ser, e não pode. Então, letra E. Tá aí, Carlos. Gostei dessa questão. Carlos, vamos ver agora uma questão espetacular, parecida com aquele exemplo dos alunos da segunda série do Colégio Sucesso, com o número de faltas. Essa questão da UFRN é muito, mas muito interessante. Vamos a ela, sétima questão. Sejam E o conjunto formado por todas as escolas de ensino médio de Natal. E P, o conjunto formado pelos números que representam a quantidade de professores de cada escola do conjunto E. Seja a função de E, que é o domínio, todas as escolas de Natal, em P, que é o contradomínio, formado pela quantidade de professores de cada escola do conjunto E. É a função que associa cada escola de E ao seu número de professores. Então, F não pode ser bijetora, F não pode ser uma função injetora, F é uma função sobrejetora, F é necessariamente uma função injetora ou F é necessariamente uma função injetora? Pause o vídeo, volte lá para aquele exemplo dos alunos e vamos tentar fazer essa questão. Com muita calma, eu vou ler bem devagarinho junto com você. Perceba que para cada escola do conjunto E, existe necessariamente um elemento correspondente no conjunto P, pois este é formado por números que representam a quantidade de professores de cada escola do conjunto E. Ou em outras palavras, gente, o contradomínio é formado a partir de números de professores das escolas do conjunto E. Então você já está vendo que de cara, esse contradomínio é a própria imagem, porque sempre vai ter números de professores associados a alguma escola, não é isso? Olha o que eu digo nessa sequência, sexta linha. Assim, todos os elementos do conjunto P estão associados a algum elemento do conjunto E, caracterizando necessariamente que a função é sobrejetora, porque o conjunto imagem é o próprio contradomínio. Porque veja, o contradomínio ele foi criado a partir... Se tem a escola, por exemplo, Salesiano, 8 professores. Dom Bosco, 6 professores. Marista, 7 professores. Então, os professores foram criados no contradomínio a partir do domínio, que é a escola do número de escolas, que é o domínio de F. Então, a letra C, F, é uma função sobrejetora.
Só que eu queria caminhar um pouquinho mais. Observe o exemplo com as escolas A, B, C e D, que tem respectivamente 8, 10, 12 e 10 professores. Olha que legal, gente. A escola A tem 8 professores. A escola B, 10 professores. A escola C, 12 professores. A escola D, 10 professores. Tá vendo? Ó? O contradomínio é a própria imagem. Já é sobrejetora. Só que eu queria acrescentar esse detalhe. Perceba que eu não posso garantir que a função é injetora e, consequente, bijetora. Pois, como você está vendo, é possível que tenha duas escolas tenham o mesmo número de professores. Se isso acontecer, ela não pode ser injetora. A única coisa que eu posso garantir é que ela é necessariamente sobrejetora, ok? Vamos lá para o Ceará. Os ambientalistas estimam que em uma cidade a concentração média diária de monóxido de carbono no ar será dada por C em função de P, dada por 0,5 P mais 1 partes por milhão ppm. Então veja que a concentração vai depender da população em milhares de habitantes. C a concentração, P a população em milhares de habitantes. Um estudo demográfico indica que a população da cidade dentro de T anos será dada por essa expressão, ou seja, a população depende do tempo em anos. Muito bem, Carlos, tem duas funções, a concentração em função da população e a população em função do tempo. Daqui a quanto tempo a concentração de monóxido de carbono atingirá 6,8 partes por milhão? Gente, para fazer a questão, a função que dá a concentração em função da população é da expressão 1. Eu tenho que, para uma concentração em partes por milhão de 6,8, eu consigo encontrar a população em milhares, né? Usando a expressão 1. Ó. 6,8 é igual a 0,5P mais 1. Passo 1 para lá. 6,8 menos 1 é 0,5P. 5,8 é igual a 0,5P. Passa 0,5 dividindo. Isso me dá 5,8 por 0,5, 11,6 mil habitantes. Se eu pegar essa população e substituir em 2, gente, eu consigo achar o tempo, né? Vamos substituir para achar o tempo? 11,6 é igual a 10 mais 0,1t ao quadrado. Passo o 10 subtraindo. 1,6 é igual a 0,1t ao quadrado. T ao quadrado é 1,6 por 0,1. T ao quadrado é 16. Portanto, após 4 anos, eu consigo a concentração desejada de 6,8 partes por milhão. Portanto, letra D de dado. Se eu quiser avançar usando a solução através de função composta, eu poderia fazer o seguinte. Na função f, que me dá a população em função do tempo, e na função g, que me dá a concentração em função da população, eu posso substituir 1 em 2, né? Para deixar a concentração em função do tempo, que seria a função composta. Olha só. No lugar de P, eu vou substituir por 10 mais 0,1t ao quadrado. Aqui, ó. Então fica 0,5, que multiplica 10 mais 0,1t ao quadrado mais 1. Distributiva, 0,5 vezes 10 é 5. 0,5 vezes 0,1 dá 0,05t ao quadrado mais 1. 5 mais 1 é 6. 6 mais 0,05t ao quadrado. Para a concentração de 6,8, eu consigo achar o tempo, né? Substituindo simplesmente aqui, ó. 6,8 é igual a 6 mais 0,05t ao quadrado. Passa 6 subtraindo, 0,8 é 0,05t ao quadrado. Então, t ao quadrado é 0,8 por 0,05, dá 16. Raiz de 16, 4 anos, como já tínhamos confirmado, letra D. E a função composta, para você relembrar, de 4 levou a 11,6 e de 11,6 levou a 6,8. Está aí a população, a poluição que você está vendo aqui. Tá bom? Então vamos ver a questão número 9, uma questão da Universidade Federal de Santa Maria, que mais uma vez nos traz função composta. Os praticantes de exercícios físicos se preocupam com o conforto dos calçados utilizados em cada modalidade. O mais comum é o tênis, que é utilizado em corridas, caminhadas, etc. A numeração para esses calçados é diferente em vários países. Porém, existe uma forma para converter essa numeração de acordo com os tamanhos. Assim, a função g de x igual a x sobre 6 converte a numeração de tênis fabricados no Brasil para a do tênis fabricado nos Estados Unidos. Ou seja, x é o tênis no Brasil e eu vou achar lá nos Estados Unidos, que é o gx. E a função f de x igual a 40x mais 1 converte a numeração dos tênis fabricados nos Estados Unidos para a dos tênis fabricados na Coreia. Ele quer que você encontre a função composta h que converte a numeração dos tênis brasileiros para os tênis coreanos. Você leu com muita atenção a questão? Então vamos à solução. Eu estou fazendo bem detalhadozinha a solução para você aqui. Ó.
A função g de x converte do Brasil, que é x, para os Estados Unidos, que é g de x. Então, g de x, eu vou ter a numeração dos Estados Unidos. E a outra função f de x converte dos Estados Unidos para a Coreia. F de x é igual a 40x mais 1. Para encontrarmos a função que converte a numeração do Brasil para a Coreia, fazemos o seguinte. Em f de x, gente, eu vou substituir x por g de x. Aí você me pergunta por quê. A questão não quer que você encontre Brasil em relação à Coreia. Então, se você substituir os Estados Unidos, f de x, aqui, ó, no x, você vai encontrar Brasil em função da Coreia. Observe comigo com muita calma. F da g de x. O que é que a função faz com g de x? Você sabe o que é que a função vai fazer com g de x, a função f? Ela vai multiplicar 40 vezes g de x mais 1. Então, como g de x é a relação entre Estados Unidos e Brasil, se eu fizer a relação Estados Unidos e Brasil, eu vou ter Brasil em relação à Coreia, que é o que ele quer. Então, substituindo g de x por x sobre 6 aqui, ó. 40 que multiplica x sobre 6 mais 1. Então, h de x vai ser, posso simplificar, né? 20 sobre 3x mais 1. E aqui, de cara, eu vou ter Brasil para a Coreia. Então, observe que é como se eu cortasse Estados Unidos com Estados Unidos. Na hora que você substitui g de x, que é os Estados Unidos, em f, você está fazendo a passagem de Brasil para a Coreia, que seria, portanto, letra C. Para convencer você, eu resolvi dar um exemplo numérico. Então, para o Brasil, x igual a 36, quanto é que seria lá no ELA? Ó, g de x é x sobre 6. Substitua x por 36. 36 por 6, eu teria a numeração nos Estados Unidos, que é 6. Aí eu vou substituir agora esse 6 na função f de x, que é Estados Unidos para a Coreia. Substituindo por 6 aqui, ó, 40 vezes 6 mais 1, daria 241. Carlos, e se eu usasse diretamente na função que eu acabei de encontrar, eu também acharia 241? Sim, observe, ó, 20 sobre 3 vezes x mais 1, fazendo x igual a 36, que está lá no começo. Ó. 20 sobre 3 vezes 36 mais 1, quando você fizer as continhas, dá 241. Então, observe, a primeira função g de x converte do Brasil para os Estados Unidos, a segunda converte dos Estados Unidos para a Coreia, e a função composta converte diretamente do Brasil para a Coreia, que foi o que eu fiz aqui, ó, né? 241 confirmou. Questão número 10. Considere a função dos reais positivos no contradomínio 0 aberto e 1 fechado. Essa é a fórmula, C igual a 1 sobre 1 mais n ao quadrado. Ele quer a sua inversa. N faz parte do domínio, C faz parte do contradomínio. Antes de resolver a questão, encontrar a inversa, eu devo observar que a imagem da função deve ser igual ao contradomínio, porque é bijetura, lembra? Se é bijetura, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. Porque essa é a condição para a função admitir inversa, se ela for bijetura. Então, vamos mostrar que é 0 e 1 mesmo. Então, pegando todos os valores dos domínios, né? N maior ou igual a 0, porque o domínio da função, gente, é reais positivos. Então, eu vou pegar desde 0 até o infinito. Então, pegando para n igual a 0 e substituindo aqui, ó, 1 dividido por 1 mais 0 ao quadrado é 0, 1 mais 1 dá 1. Então, a concentração deu 1. Se eu pegar o n infinito, olha que interessante, n infinito. Infinito ao quadrado dá um número gigantesco, mais 1 dá o próprio infinito. 1 sobre infinito tende a 0. Ou seja, variando n de 0 até o infinito, que é os reais positivos, por incrível que pareça, o meu contradomínio fica entre 0 e 1. Não pode ser 0, mas pode ser 1. Então, para encontrarmos a função inversa, o que é que a gente faz? Você ainda lembra? Eu troco a posição as letras C, que está fazendo o papel do Y, e o N, que faz o papel do X. E a seguir eu isolo o C, que está fazendo o papel do Y. Então, vamos substituir C por N e N por C. Então, vai ficar N igual a 1 sobre 1 mais C ao quadrado. Isolando C agora, né? Passo 1 mais C ao quadrado para lá. 1 mais C ao quadrado vezes N igual a 1. Então, passo o N dividindo agora. 1 mais C ao quadrado é igual a 1 sobre N. Então, C ao quadrado é 1 sobre N menos 1. C ao quadrado, eu posso fazer o seguinte aqui, gente. Eu vou tirar o mínimo aqui. N por N dá 1 vezes 1 dá 1. N por 1 dá N vezes 1 dá N. Tirando a raiz quadrada, fica mais ou menos. Só que lembre que o contradomínio da função inicial passa a ser domínio. Então, o domínio é entre 0 e 1. Então, é positivo. Então, isso aqui não pode ser negativo.
né? Porque agora era definida para 0 e 1 em reais positivo. Lembra que trocou? Ah, cara, então tem que ser positivo. Então C é igual a raiz de 1 menos n sobre n, que é a função inversa. Portanto, aí a resposta correta é essa. Eu vou lhe mostrar que realmente essa é a função inversa dessa. Qual é a condição da inversa? Que quando eu pego um par xy, ao inverter dá o mesmo resultado. Olha o que foi que eu fiz. A função inicial, eu vou substituir n por 0,5 e vou achar um c. Né? Se eu fizer n igual a 0,5 aqui, ó, 1 sobre 1 mais 0,5 ao quadrado. 0,5 ao quadrado é 0,25. 1 sobre 1,25 dá 0,8. Pronto. Então, quando n é 0,5, c é 0,8. Agora, eu vou inverter na inversa, né? A função inversa é essa aqui. Então, no lugar de botar c igual a 0,8, eu vou botar n 0,8. E você vai ver que vai dar c igual a 0,5. Vamos comprovar? Fazendo n igual a 0,8. C igual a 1 menos 0,8 sobre 0,8. 0,2 sobre 0,8 dá 0,25. Quanto é a raiz de 0,25? 0,5. Então, confirmou. Pegando n0,5 deu c0,8. Aí, quando eu inverter lá na função inversa, fazendo agora n0,8, eu encontro c0,5. Confirmou. Beleza. Questão número 11. Ainda dentro dessa linha de função inversa e função composta. A questão número 11, gente, diz o seguinte. No dia 7 de fevereiro de 1984, a uma altura de 100 km acima do Havaí e com uma velocidade de cerca de 29.000 km por hora, Bruce McClelland, saindo de um ônibus espacial sem estar preso por nenhuma corda, tornou-se o primeiro satélite humano. Sabe-se que a força de atração F entre o astronauta e a Terra é proporcional a m minúsculos vezes m maiúsculo sobre r ao quadrado, onde m é a massa do astronauta, mzinho é a massa da Terra e r é a distância entre o astronauta e o centro da Terra. É uma questão de física que vem lá do Halliday. Duas importantes funções f e g são usadas no estudo da gravitação. Uma é a própria lei da gravitação universal, que é expressa pela fórmula a sobre x ao quadrado. E a outra que permite calcular a energia total de um corpo no movimento planetário circular através de uma outra função b sobre x, onde a e b são valores constantes, são números estritamente positivos. É verdade que se f e g são funções de reais positivos sem o zero em reais positivos sem o zero, então a questão quer que você encontre aí compostas e inversas dessas funções, tá certo? As alternativas estão aqui, vamos discutir passo a passo. Então, começando com as funções f de x, que é y igual a x ao quadrado, e g de x, que é y igual a b sobre x, vamos inicialmente calcular as inversas dessas funções. Como é que a gente calcula as inversas? Troca y por x e depois isola o y, né? Então, na primeira, y igual a ax ao quadrado, eu vou trocar y por x e x por y. Vai ficar x igual a sobre y ao quadrado. Isolando y ao quadrado sobre, x passa dividindo. Então, y ao quadrado é a sobre x, tira a raiz, porque é extremamente positivo, a sobre x. Então, isolei o y, achei a inversa. Então, a inversa de fx é raiz de a sobre x, você vai ver que não tem as alternativas. A inversa de g de x, y igual a b sobre x. Troca y por x, passa o x para lá e o y para cá, isola o y agora. Y subiu, x dividiu. A inversa da função g de x também é b sobre x, coincidentemente. Não tem isso nas alternativas. Agora vamos fazer as compostas. Ele pede lá nas alternativas a f da g de x. Parou. O que é que a função f faz com o que tem aqui dentro? Vamos olhar para cá. Ela pega o a e divide por ele ao quadrado. Então, se eu colocar uma bola aqui, ficaria a dividido pela bola ao quadrado. Como eu estou colocando g de x, vai ficar a sobre g de x ao quadrado. Mas quem é g de x, Carlos? É b sobre x. Então, cuidado aqui. b ao quadrado sobre x ao quadrado. Isola o a e multiplica pelo inverso. X ao quadrado sobre b ao quadrado. Dá para colocar b ao quadrado aqui, ficou a sobre b ao quadrado vezes x ao quadrado. Observe que essa é a resposta, porque tem lá nas alternativas. A f da g de x é a sobre b ao quadrado vezes x ao quadrado, letra D. Mas se eu quisesse g da f de x, o que é que a função faz com quem está aqui dentro da função g? Faz b sobre o que está aqui dentro. Se eu pegar g da f de x, eu vou fazer o que com f de x? B sobre f de x. Mas quem é f de x, Carlos? A sobre x ao quadrado. Então vai ficar b, que multiplica o inverso disso aqui, x ao quadrado sobre a. Então fica b sobre a vezes x ao quadrado. Então g da f de x é b sobre a x ao quadrado. Não tem as alternativas. Então eu fiz as inversas e as compostas, e a única que tinha era a letra D. Você pode confirmar com mais calma
Letra D, essa questão número 11. Questão 12, me diga de onde é. Questão de simetria, questão do Enem. Um programa de edição de imagens possibilita transformar figuras em outras mais complexas. Deseja-se construir uma nova figura a partir da original. A nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O. Então, eu tenho que fazer a simetria em relação a um ponto. Em relação ao ponto O. Muito bem, cara. A imagem que representa a nova figura é alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D ou alternativa E. Vamos discutir uma a uma. Na letra A não tem simetria em relação ao ponto O, né? Sem simetria nenhuma. Na letra B, daria uma simetria em relação ao ponto P. Observe, se fosse em relação a este ponto aqui, a letra B seria correta. Na letra C, estaria correto se fosse uma simetria em relação a esse eixo vermelho. Aí estaria correto. Na letra D não há simetria, observe com muito cuidado que realmente não tem simetria. Por quê? Porque você está vendo que esse ponto aqui, né, forma uma altura aqui e aqui eu não consigo ver essa simetria aqui. Não é isso? E em relação ao ponto O, tá aí, letra E. Você concorda ou não? Como é que eu sei, Carlos, se está correto? Vamos lá. Se você pegar esse ângulo reto aqui, ele está aqui, né? Se você pegar o vértice aqui, ele está aqui. Então, ele rebateu trocando a posição. Então, se você pegar essa figura aqui e voltar, né, e virar, você tem exatamente a simetria em relação ao ponto O. Este ponto veio para cá e esse ponto vermelho veio para cá. Letra E, Carlos, que é a correta. E aí, o que é que você achou da parte introdutória de funções? Aprendemos muitas coisas, né? Vá se preparando que a nossa próxima aula é uma análise e interpretação geral sobre gráficos. Grande abraço.